Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, tá? Eu sou aluna da FMU, do curso de História, e eu estou fazendo o estágio através dessas videoaulas que eu vou fazer para vocês, tá? Hoje eu vou falar referente a um assunto que é a centralização política ocidental, tá? E a forma de organização econômica e também de alguns conflitos internos que aconteceram na Europa Ocidental da época, tá? Então vamos lá. Anterior aos Estados Nacionais da Idade Moderna, nós temos a Idade Média, tá? E na Idade Média, a sua organização era composta por políticas em feudos, ou seja, diversas unidades políticas separadas, tá? Isso na Europa Ocidental, né? Esses feudos eles eram comandados pelos senhores feudais, que no caso pertenciam a uma classe que se chamava nobreza, né? E todo o poder era concentrado apenas neles, não tendo uma unidade maior de centralização de poder, né? Então, cada feudo ele possuía a sua própria forma de organização, né? Tanto política, quanto econômica, quanto social. Então, na Idade Média, a gente considera que a organização política deles era uma organização descentralizada, né? Era uma política descentralizada de poder, tá? Então, gente, essa sociedade feudal, né, da Idade Média, ela era concentrada em sua maioria no campo, tá? Mas existiam também as cidades. E as cidades eram chamadas de burgos, tá? Onde a partir do século XI começou a ter uma maior frequência no comércio. O comércio começou a se expandir, né? E aí começou alterando de pouquinho em pouquinho cada vez mais essa lógica feudal, né? Então, com o crescimento desse comércio, né, que a partir do século XI começou uma maior intensidade no comércio, e aí com o aumento desse comércio começou a emergir uma nova classe social dentro desses burgos, né, que se chama a burguesia. Né? A burguesia começou a entrar no cenário social como uma classe social. E quem era essa burguesia? Né? Essa burguesia ela era composta pelos comerciantes, né, que comercializavam nesses burgos, né, e eles começaram a ter um grande poder econômico, né, e começaram a querer expandir cada vez mais os seus comércios, né, fazendo com que quisessem interagir mais no campo político também, no campo social, né, e essa ascensão da burguesia veio como um contragolpe na nobreza, né? Porque como eles queriam cada vez mais estar nesse cenário político, eles começaram então a ter uma grande rivalidade. Né? A burguesia começou a ter uma grande rivalidade, principalmente com a nobreza feudal, né? E essa necessidade dos burgueses em buscar uma maior influência na política, na economia e tudo mais, ela se vê necessária por quê? Para conseguir o maior lucro, elas precisavam que o comércio se expandisse. E para essa expansão do comércio acontecer, era necessário com que houvesse algumas unificações. Lembra que eu falei para você que era descentralizado o poder? Então, ou seja, cada burgo ele tinha a sua própria, cada burgo, cada feudo, né, eles tinham suas próprias moedas, suas próprias leis, suas próprias organizações sociais, seus próprios impostos, né? Então, para haver essa maximização do comércio, a burguesia queria que centralizasse tudo, né? Para que o comércio agisse de uma forma mais organizada, né? E ser mais rentável economicamente dele. Eles precisavam que existisse só uma moeda, eles precisavam que existisse somente um imposto, eles precisavam que existisse somente uma política, né? E não era assim que funcionava na Idade Média, né? A estrutura feudal era totalmente diferente. Era cada um com o seu feudo, cada um com a sua lei, sua organização social, né? Então, com a rivalidade dessas duas classes sociais, aqui começa então uma queda no feudalismo, né? E uma modificação nas estruturas feudais, né? E isso deu mais espaço para que existisse uma nova forma de estrutura política. E aqui começa a nascer o Estado moderno,
né, que é o que a gente vai estudar nessa aula. Então, no século XIV, no século XV, né, as mudanças elas começam a ser mais intensas, né? Isso porque começa a ter bastante revoltas sociais, tá? Principalmente dos camponeses, porque nesse período estava havendo uma grande índice de fome e de miséria, né, entre os camponeses. Foi também um momento que teve a peste negra, né, onde muita gente morreu, muita gente ficou doente, né, e as estruturas feudais não estavam dando conta mais disso. Então, esses camponeses, eles suplicavam por mudanças, eles precisavam de mudanças. Então, as revoltas sociais começaram a ser muito mais intensas. Os burgueses, né, como a burguesia estava como uma nova classe social em ascensão, acabou se aproveitando um pouco dessa situação, né, colocando a população realmente contra a nobreza e tudo mais, né. Isso fez com que a burguesia ganhasse cada vez mais força, né, e começasse a exigir mais, né, exigir mais elementos que garantissem o desenvolvimento do comércio, né, com as moedas, com as leis, com os impostos sendo unificados, tá? E aqui a gente começa a perceber que o Estado moderno ele demora em média uns 3 séculos para começar a se estabelecer, né? Nesse período foi realmente de algumas mudanças, de algum pedidos, de algumas revoltas e tudo mais, né? E somente no século XV que começa então a primeira fase do Estado moderno, que é o absolutismo monárquico, né? Essa monarquia absolutista, ela começa a formar um corpo burocrático do Estado, né? Ela começa a desenvolver o Exército Nacional, ou seja, um exército físico que sempre estivesse à disposição do Estado. Porque o que acontecia na Idade Média? Na Idade Média, como por exemplo, a gente está tendo um ataque dos bárbaros no nosso território. Então, o que a gente faz? A gente precisa de um tempo para organizar um exército para proteger a gente, né? Para pegar alianças com outros feudos e tudo mais. E aí, não. Né? No Estado moderno, a burocratização do Estado, com o Estado moderno, né? Exige que tenha um exército fixo. Para sempre que a gente precisar, sempre que a gente for atacado, a gente tem um exército à nossa disposição. E principalmente também, esse exército, ele age dentro da sociedade, né? Ele age dentro do próprio cidadãos para cumprimento de leis e tudo mais, tá? Eles também, com esse corpo burocrático, começam uma única estrutura jurídica, uma maior sistematização da cobrança de impostos, né? Então, essa monarquia absolutista, ela nasce com a união de diversos feudos, né? Então, o que acontece? A nobreza, né? Então, começa a se juntar, os reis começam a se juntar com os burgueses, né? E essa aliança que nasce a monarquia absolutista, tá? E as principais características que existem desse novo Estado moderno estava em que? O poder centralizado, como eu comentei com vocês, o exército formado e unificado, né, para evitar possíveis invasões, confrontos contra monarquias, que é muito comum na época, principalmente por conta de delimitação de espaço, né, e tudo mais. Autoridade soberana de um único rei em todo o território nacional, certo? Então começa uma maior centralização, não existe mais a organização de feudos de forma descentralizada igual acontecia na Idade Média. O que a gente vê agora é um único rei, um único soberano para todo o território, certo? A criação de sistema burocrático, né? Começa um sistema burocrático único, uma unificação nas leis, administração e justiça unificada, tá? E a unificação da moeda. Então, vocês percebem que há uma grande diferença, certo? Entre a Idade Média, descentralizada, com pequenos feudos, com suas próprias organizações, suas próprias moedas, para agora uma maior centralização, diversos feudos vão se juntar, terá um único soberano que irá comandar tudo. E irá unificar toda essa estrutura burocrática de um Estado único, certo?
Então, a gente verifica até aqui que foi necessário, né? Essa centralização do poder, ela foi necessária, porque estava surgindo uma nova demanda, né? Que essas estruturas feudais ainda não estavam dando conta, né? Principalmente referente à burguesia, né? Tudo isso, por quê? Porque essa nova classe em ascensão, ela queria aumentar os seus ganhos, ela queria ter uma maior acumulação de riquezas. E para isso precisaria unificar diversos setores para que esse comércio pudesse se expandir, né? Pudesse fluir. E essa mudança, ela altera também toda a organização espacial, né? Porque o que acontece? Lembra que eu falei que na Idade Média a maior concentração das pessoas e das organizações sociais eram no campo, né? E existia o burgo, mas a maior concentração era no campo. Com essa expansão do comércio e a ascensão da burguesia, isso se reverte. Essa organização espacial se reverte. Por quê? Porque as pessoas, como elas verem que o comércio está crescendo, está tendo, né, novas demandas de mercado, então elas começam a sair dos feudos, do campo, e começam a ir para os burgos, para as cidades, né? Dando um maior crescimento urbano, um maior crescimento comercial e tudo mais, tá? Então aqui nasce o Estado moderno. A gente sai desse sistema feudal, a gente sai dessa Idade Média e começa a ir para o Estado moderno, que é a primeira fase, a que a gente conversou agora, do absolutismo monárquico, certo? Então, no meio de todas essas mudanças, né, e com a vinda do Estado moderno, também se altera o sistema econômico da época, né? E o novo sistema econômico que começa a emergir se chama mercantilismo, né? Ele é um sistema que ele está realmente nesse momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo, certo? Mais especificamente do século XV ao século XVII, né? E ele é desenvolvido junto com esse Estado Nacional, né? Fazendo com que o monarca ele se interfira na economia para uma maior acumulação de riquezas, né? O mercantilismo, então, ele era focado nisso, né? Ele era focado com a intervenção do Estado na economia, né? Ele era focado também para a balança comercial favorável, ele era focado no metalismo, ele era focado no incentivo à manufatura, no protecionismo econômico, né? São pontos que nascem nesse Estado moderno que antes não existiam, tá? E então aqui há realmente, igual eu tinha falado para vocês, a união desse monarca com essa nova classe em ascensão que é a burguesia, né? Visto que o que acontecia, os reis, eles eram responsáveis por ajudar na defesa do território nacional, para ajudar nessa centralização política, na centralização econômica, né? No combate às revoltas. Ele era importante, ele era uma figura central justamente nesse sentido, né? Principalmente na proteção desse território nacional, na delimitação. Aqui é nosso território, aqui não é. Vamos proteger nossa estrutura. O Estado Nacional ele era baseado justamente no território, no espaço do território, certo? Então o rei ele era fundamental nessa questão, né? E os burgueses eles faziam o papel justamente da economia, né? Eles patrocinavam esses monarcas, né? Eles com a expansão do comércio, financiando os reis, né? Então ele fazia que o comércio ele se tornasse a principal fonte econômica da Europa na época, tá? Então essa união ela enfraqueceu totalmente a nobreza feudal, né, com o passar do tempo, e aí teve no fim um fim para essa nobreza, né? Essa nobreza que tinha como estrutura realmente o feudalismo. E aí começa a nascer, então, esse novo momento na nossa história, tá? E algumas características importantes do mercantilismo, como eu já citei, mas agora eu vou explicar mais, né? Uma das características importantes era o metalismo, tá? Que esse metalismo era o quê? Era uma prática que acontecia para acumulação de metais preciosos,
né? E isso foi expandido principalmente com as grandes navegações marítimas de Portugal e Espanha, né? Como eles exploravam as suas colônias, eles conseguiam uma grande exportação desses metais preciosos das colônias para a Europa, para os seus países, né? E acumulavam essa riqueza, tá? Esse metal precioso. E essa prática do metallismo, ela era fundamental na economia mercantilista, né? A balança comercial favorável também é um segundo ponto, né? Onde podia existir a troca entre as nações, na verdade era necessário existir essa troca, né? Por conta do comércio, mas o que devia acontecer? Os países, eles deviam mais vender do que comprar. Ou seja, eles deviam mais exportar do que importar. Somente assim a balança do país ficaria favorável, tá? Então, se tornaria uma balança positiva, uma balança comercial positiva, certo? Então, por exemplo, eu sou Portugal, né? Eu tenho minhas colônias, então eu vou fazer o quê? Eu vou explorar o metal de lá, vou trazer para cá e vou acumular essa riqueza. Quando eu for, por exemplo, ter que comercializar com algum outro país, eu vou preferir vender, eu vou ter que vender mais do que comprar deles, né? E isso vai me tornar ok no meu sistema econômico, vai tornar a minha balança comercial positiva, certo? E então, o terceiro ponto seria o protecionismo alfandegário, certo? Com o Estado cobrando impostos sobre todos os produtos estrangeiros, né? Para quê? Para proteger o mercado interno. Então, todo produto que entrar no meu país, eu vou cobrar uma taxa de imposto alfandegário, né? Para quê? Para esse produto ser um valor maior e o meu mercado interno ser mais valorizado, certo? E também, então, assim, basicamente é sobre isso que seria a nossa aula, certo? Eu explicar para vocês o porquê que aconteceu essa centralização política, né? E a gente entendeu que essa centralização política, ela aconteceu justamente por conta dessa nova classe social que entrou em expansão, que foi a burguesia, né? E ela estava atrás de realmente procurar motivos para entrar no campo político, no campo econômico, no campo social da sociedade, para expandir seus territórios, expandir seu comércio, aumentar os lucros, né? Então, foi necessário essa centralização política, né? O feudalismo, ele foi ficando para trás justamente porque ele não supria mais essas necessidades, né? Dessa nova classe em expansão da época, tá? Então, enfim, e aí essa nova classe social, que é a burguesia, ela veio realmente para revolucionar esses moldes feudais, né? Então, muitas estruturas feudais, muitas estruturas da Idade Média foram deixando para trás, foram acabando justamente por conta dessa nova classe social, tá? E aí com isso, essa burguesia, ela entrou no âmbito social, no âmbito político, no âmbito econômico, né? Como eu falei para vocês na aula passada sobre o humanismo, o renascimento, né? Então foram estruturas que a burguesia foi criando dentro da sociedade, que foi rompendo com esse passado medieval, certo? Então a centralização política, ela aconteceu por essa nova demanda que estava em ascensão na época, certo? Forma de organização econômica, a gente falou que foi o mercantilismo, né? Então o mercantilismo, ele acompanhou esse Estado moderno, ele fazia com que quanto mais você acumulasse riquezas, mais o seu Estado seria soberano, mais o seu Estado ficaria na balança comercial positivo, certo? E aí isso justificou, né, esses dois processos justificou a expansão marítima, né, que teve, principalmente de Portugal e Espanha,
para outros continentes, para outros locais, né? O sistema de colônia, aí acarreta o sistema de colônia, acarreta a escravidão, né? E foram tudo essas duas estruturas centrais, a centralização política e o mercantilismo, que fizeram com que essa expansão acontecesse de forma mais extensa, né? E mais para frente o surgimento do próprio capitalismo, certo? Mas enfim, no meio de todas essas mudanças, no meio de tudo isso, a gente presenciou alguns conflitos internos na Europa Ocidental, né, que foi realmente dentro desses estados modernos, né, que foi a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu de 1618 a 1648, né, que foi um conflito que aconteceu entre os principais estados, que foi por conta de diferenças religiosas, diferenças dinásticas, por conta do território, igual eu falei pra vocês, né, e por contas comerciais também, certo? Ela durou 3 décadas, essa guerra, e envolveu grande parte dessas grandes potências, né, do continente. E uma dessas potências foi França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Países Baixos, Áustria, Suécia, né? E eles buscavam o quê? O poder, né? Um poder nessa nova Europa em expansão, certo? Outro conflito também que foi muito importante nessa época foi a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu entre 1756 a 1763, tá? Que foi um conflito em escala mundial, que viu as nações mais fortes da Europa, elas foram engajadas na luta pelo poder sobre o continente, né? E enquanto a França e a Inglaterra, elas também combatiam pela América do Norte, né? Porque a América do Norte, ela era uma colônia inglesa, e aí os franceses queriam também a tomada de poder dessas colônias, então teve um grande embate, tanto no território europeu quanto no território americano, né? Desses dois fortes estados, tá? E aí, como a Inglaterra, ela se desenvolveu muito forte nessa guerra, principalmente como uma potência mundial, tá? Porque ela saiu como ganhadora, e também por conta da sua forte potência marítima, né? Ela sempre foi muito boa, principalmente pelo fato dela ser uma ilha, né? E, ou seja, eles buscavam sua expansão territorial, principalmente sobre outros territórios, principalmente por conta dessas colônias, né? Então, essa Guerra dos 7 Anos, ela foi bem importante, principalmente para o crescimento inglês, tá? Então é isso, gente. Tudo que eu tinha para falar nessa aula, eu acho que eu consegui dar uma boa fixação para vocês, tá? Agora eu vou passar uma questão que eu mesmo fiz, tá? Pra gente conseguir resolver juntos e fixar bem todos os pontos que eu falei aqui com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho. Bom, gente, então vamos lá para a questão dessa aula, tá? Que eu fiz para vocês. Antes de ler a questão, eu vou falar um pouco sobre o autor que escreveu, né, esse texto base, que na verdade a gente retirou esse trecho de uma obra desse autor. Esse autor se chama Pierre Anderson, ele é um historiador famoso, né, que ele nasceu no Reino Unido na década de 30, e ele é considerado um grande marxista, tá? Na década de 60, o Pierre Anderson ele começou um estudo do Estado burguês nos países desenvolvidos, né? E foi aí que, em 1974, ele escreveu o livro Linhagens do Estado Absolutista, que no caso é o livro que foi retirado desse texto base. Ele foi um autor que ele analisava a história através de um viés marxista, né? Então é importante a gente saber disso para a análise dessa questão. Então vamos lá ler o texto base. Leia o texto a seguir e responda o que se pede.
A longa crise da economia e da sociedade europeias durante o século XIV e XV marcou as dificuldades e os limites do modo de produção feudal no último período da Idade Média. Qual foi o resultado político final das convulsões dessa época do continente? No discurso do século XVI, emergiu no Ocidente o Estado absolutista. As monarquias centralizadas da França, Inglaterra e Espanha representavam a ruptura decisiva com a soberania piramidal e parcelarizada das formações sociais medievais, com os seus sistemas de propriedade e vassalagem. Pierre Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, tá? Então, no texto, a gente percebe que o autor ele está falando justamente sobre a crise da economia feudal, certo? Ou seja, a crise do sistema da Idade Média e o nascimento do Estado absolutista, que é o Estado moderno, né? Que a gente estudou nessa aula. Ele fala da formação das monarquias e a ruptura com algumas instituições feudais, tá? Então, vamos ler a pergunta. Com base no texto acima, assinale a opção que contém elementos contrários ao período medieval, marcantes no período moderno, né? Então, a questão ela quer saber quais são os elementos mais marcantes no período moderno, certo? Vamos ver as alternativas. Alternativa A: descentralização política, Estado liberal, humanismo e reformas sociais. Bom, já começa errado a questão porque ele fala de descentralização política e é justamente o que o Estado moderno não é, né? Porque a descentralização política ela acontecia na Idade Média, mas com a necessidade de um Estado central para principalmente a ajuda no comércio, né? Então, a descentralização política não acontece. Na verdade, acontece a centralização política, né? E aí depois vem o segundo item, que é Estado liberal. E não, né? No Estado moderno, é necessário uma intervenção do Estado na economia. Então, Estado liberal também a gente descarta. Vamos descartar, então, essa opção A. Na opção B, já começa com o mesmo erro, que é de descentralização política e Estado capitalista. Não, né, gente? Primeiro que não acontece realmente o Estado capitalista, porque isso só é mais pra frente, né? Mais no Estado contemporâneo do que no Estado moderno. Então, a gente descarta também a opção B. Vamos para a opção D, tá? Centralização política, certo. Estado forte na economia, certo. Reformas agrárias e teocentrismo, não muito, né? O teocentrismo ele já era mais marcante na Idade Média, tá bom? Na E, descentralização política, Estado comunista, não, né, gente? Então, vamos já descartar essa E, porque eu não preciso nem explicar. E tem a opção C, centralização política, Estado forte na economia, racionalidade e reformas religiosas. É o correto, tá bom? É a opção correta, porque realmente o Estado moderno ele é centralizado, ele é forte na economia, a racionalidade vem realmente do Renascimento, né? Então é uma característica do Estado moderno. E as reformas religiosas, né, que é algo que acontece e que dá sustentabilidade ao período moderno, né, principalmente com a descentralização tão forte que era da Igreja Católica no período medieval. E com as reformas religiosas isso já deixa de acontecer um pouco, né, que aí é uma característica muito marcante no período moderno. Tá? Então, a gente assinala a opção C, que é a opção certa. Eu decidi fazer com vocês umas questõezinhas a mais, tá? Pra gente exercitar um pouco melhor o nosso ensino de hoje, tá? E aí eu achei algumas questõezinhas, na verdade são 5, que falam um pouco sobre o que a gente estudou hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira questão.
Quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase "o Estado sou eu", proferida pelo rei Sol Luís XIV. É correto dizer que essa frase. Então, o rei Sol Luís XIV é um rei francês, tá? E ele fala realmente "o Estado sou eu" para mostrar a sua autoridade, né? Que a máquina estatal é ele. Né, que o poder do Estado está concentrado em sua mão, né? E aí tem algumas questões aqui. Torna patente o uso do simbolismo solar? Não, nada a ver. B. Explicita o conteúdo do absolutismo, do qual o rei é a fonte da soberania e do poder. Sim, gente, é essa a questão mesmo, né? Então, falar que o Estado é ele é falar que o poder está concentrado em suas mãos, tá? Que é a concentração de poder que a gente falou na nossa aula, né? Então, vamos para a questão 2, tá? Qual das alternativas abaixo define de forma correta o absolutismo? Vamos lá. Questão A. Sistema econômico que prevaleceu na Europa na época do antigo regime? Não, antigo regime não, gente. Está no Estado moderno, certo? Então, não é essa a questão. B. Sistema econômico e político que prevaleceu na França durante toda a Idade Média? Não, gente. O absolutismo ele vem no Estado moderno. O Estado moderno é um período posterior à Idade Média. Então, não tem como ser essa questão, tá? C. Sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa entre o século XVI e XVIII. Tinha como principal característica a concentração de poderes nas mãos dos reis. Resposta correta. Então, a gente vai de alternativa C, tá bom? Vamos para D só para desencargo mesmo, para a gente ver o que está errado, tá? Sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa e Ásia entre o século XI e XV. Tinha a principal característica a concentração de poderes nas mãos dos senhores feudais. Vamos lá, tem 3 coisas erradas aqui, né? Falando que o absolutismo é um sistema político administrativo que aconteceu na Ásia. Não, gente, eu sempre salientei para vocês durante a aula que é na Europa Ocidental, certo? E o século XI e século XV? Não, gente, século XI ainda é Idade Média. Não tem como ter absolutismo. Principal característica, o poder nas mãos dos senhores feudais? Não, senhores feudais são Idade Média, não é absolutismo. Absolutismo é Idade Moderna, certo? Então, impossível ser AD. Vamos para a alternativa 3 agora, tá bom? Qual das alternativas abaixo apresenta apenas poderes que os reis tinham na época do absolutismo? Vamos lá. Vamos começar da D para cima, tá bom? Criar impostos, certo. Decidir sobre questões jurídicas. Não. Vamos começar da A mesmo, desculpa, me confundi nessa questão. Então, vamos lá. Questão A. Criar taxas, certo. Escolher o nome de crianças e mudar os nomes dos adultos? Não, gente. Pelo amor de Deus. Isso não era uma função do rei absolutista, tá? B. Fundar cidades, vigiar a vida privada das pessoas, obrigar as pessoas a mudarem de religião, decidir sobre questões de outros países? Não, não e não. Nada a ver, né? C. Estabelecer o preço das mercadorias comercializadas em outros países e obrigar os casais a terem filhos? O absolutista ele era responsável pelo seu próprio país, pelo seu próprio estado, né? Não pelo do outro. Não tem como ser assim. E questão D, criar impostos, certo. Decidir sobre questões da justiça, certo. Julgar e condenar pessoas, certo. Determinar ações econômicas, criar leis e influenciar em questões religiosas, certo, né? E esse último item ele é muito importante porque mostra o que eu falei no final da aula, né? Realmente existem sim mudanças, mas existem poucas rupturas de verdade, certo?
a religião é uma delas, né? A religião ela é muito mais forte na Idade Média. Entretanto, no período moderno, ele é forte também, principalmente entre os reis absolutistas, tá? Então, as questões religiosas, ela é uma questão ainda que é bastante discutida, que é bastante pregada ainda na sociedade moderna, tá? Questão 4. Qual das alternativas abaixo aponta uma das principais injustiças sociais que existiu na época do absolutismo? A. O rei e os integrantes da igreja pagavam altos impostos enquanto o restante da população fica isenta? Não, gente. Não. Não é assim que funcionava. B. Enquanto o rei e a corte viviam no luxo extremo, pago com impostos, grande parte da população, principalmente camponeses, passava necessidades básicas. Sim, a gente vai de alternativa B. Isso é o que acontecia, tá? Então, o rei, o clero, eles não pagavam impostos e viviam em condições luxuosas, principalmente de alimentação, né? Principalmente os grandes castelos, né? Viagens e tudo mais. Enquanto a população camponesa pagava altos impostos, principalmente em períodos de guerra, né? As guerras eram bancadas pelos impostos dos camponeses, certo? Então, essa é a alternativa certa. Questão 5. Qual o nome da política econômica adotada na Europa durante o absolutismo? Feudalismo? Feudalismo é do que, gente? Idade Média. Não tem como ser absolutista. Não é. Questão C. Socialismo? Socialismo, não. Né? O socialismo ele vem somente no século XIX, na União Soviética. Né? É uma teoria marxista, não tem nada a ver com o período descrito agora, tá? Então cancela socialismo e positivismo. Positivismo é século XIX também, então não tem como ser nesse período. A única opção que pode ser correta é a B, que é o mercantilismo, né? Que eu falei na aula para vocês, como que ele surgiu, quais são as principais características, certo? Então a gente vai de questão B, tá? Então é isso, pessoal, foi muito bom, tá bom passar essa aula para vocês, foi muito interessante, espero que vocês tenham gostado e nossa aula fica por aqui, tá bom? Obrigadão, tchau, tchau!